Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez aqui compartilhando o pão com um versículo para fortalecer a nossa fé e nos instruir em sabedoria, que encontra-se no livro do profeta Daniel. Quero ler com vocês o capítulo 6 e o verso é o 3. Diz assim: Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da sua grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Irmãos, o capítulo 6 mostra Daniel na cova dos leões, ali já praticamente no terceiro reinado, a qual ele foi exaltado. E vale a pena lembrar que Daniel foi exaltado em terra estrangeira, na Babilônia, no cativeiro babilônio. E mostra o porquê, irmão. Mostra exatamente o porquê que ele teve grande notoriedade. A palavra vai dizer que Daniel tinha o espírito de excelência, que Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. A palavra vai dizer também que Daniel, ele olhava constantemente os pergaminhos, que era a Bíblia da época, a palavra de Deus. E por isso Deus era com ele. Daniel era extremamente obediente, ele não se misturava, ou seja, ele não se deixava contaminar pelas coisas da Babilônia, mesmo vivendo em terra estrangeira. E por isso ele vivenciava aquilo que vivenciava. Nesse versículo nós aprendemos 2 coisas, irmãos. O primeiro é na primeira parte, que fala que em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz do que os outros administradores e altos funcionários. Está falando de pessoas que são instruídas, irmãos. Está falando que Daniel se mostrou mais capaz do que pessoas preparadas. Está falando que Daniel estava acima de pessoas que eram capacitadas a servir o rei com muita devoção e com muita capacidade de servir o reinado, trazendo crescimento ao reino. E mesmo assim, Daniel, ele teve um destaque. E é exatamente isso, irmão. Por quê? Porque quem serve a Deus se destaca acima de pessoas que já têm alto padrão. Eu quero repetir, quem resolve servir a Deus, quem resolve seguir o Senhor com todo o coração, se destaca na frente de pessoas, altos funcionários, pessoas capacitadas até mesmo por faculdades. E por quê, irmão? Porque o nosso ensino vem do céu. A sabedoria da sabedoria está no céu. Então, as pessoas que resolvem servir ao Senhor, é dado o que foi dado a Daniel, um espírito de excelência. E eu quero declarar, meu irmão, e para mim e para você, que nós seremos destacados pelas qualidades justamente de servir ao Senhor, por aquilo que nós fazemos ao Senhor. Não se deixe enganar. Logicamente isso atraiu o olhar de inveja. Enquanto vai crescendo, vai pedindo a Deus para te blindar contra a inveja. Foi isso que o lançou na cova dos leões. Isso não exime a pessoa de passar pela dificuldade, mas é na dificuldade que Deus prova que é contigo. Assim como como Deus fechou a boca dos leões, Deus é totalmente capaz de nos fazer por toda a prova que nós passemos por causa das qualidades que Ele nos deu. E fala, por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Vocês percebem que Daniel vivenciaria coisas que os outros não vivenciariam? Então eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, nessa tarde, ou nesse dia, ou nesse momento que você veja, se você quer viver o que os outros não viveram, você deve desejar fazer coisas que os outros não fazem. Vou dar um exemplo bastante simples. Se você quer, por exemplo, ser médico, irmão, você não pode ter a vida comum de um jovem, uma jovem da sua idade que quer namorar, quer ir para as festas. Não, você vai ter que ter as renúncias, as mesmas renúncias praticadas por Daniel. Daniel se absteve de se contaminar com as iguarias do rei. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele decidiu deliberadamente ficar perto de Deus. Então, quem quer viver aquilo que os outros não viveu, deliberadamente deve escolher renunciar àquilo que os outros não renunciaram. Eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar que Deus vai exaltar é a tua renúncia. E pensando nisso, quero deixar um versículo que está em Josué capítulo 1, versículo 8, fala: Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos orar por isso?
Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão aqui com essa firmeza de propósito e carregam um sonho lindíssimo que o Senhor mesmo plantou em seus corações. Ó Pai, capacita-nos por meio do poder do Espírito Santo de Deus a viver tudo aquilo que o nosso coração sempre almejou, a grandeza do Deus vivo aqui na terra, para proclamar a sua glória, fazendo proezas em teu nome, para que assim, ó Senhor, os outros vejam que o Senhor é vivo e real, e que o Senhor zela por aqueles que decidiram deliberadamente e ousaram servi-lo de todo o coração. Ajuda-nos nessa missão, Pai, de levar as tuas boas novas através da nossa vida. É o que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Daniel 11:32, mas aquele que conhece o seu Deus fará proezas em teu nome. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.